Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, filho do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os teus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, como eu falei no começo, Josué é aquele que sucedeu aí Moisés. Então, Josué, ele aprende tudo com Moisés. Ele entende a importância de ser guiado por Deus. Ele entende a importância de ouvir a voz do Senhor. E ele começa a pôr tudo isso em prática. E para trazer para os dias de hoje, irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que nós temos livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. E infelizmente muitas pessoas, elas não, às vezes até desejam ouvir a voz de Deus, mas não buscam essa prática. Porque sabemos que quando Deus fala conosco, Ele fala através do nosso coração. Ele fala no nosso espírito. Quando nós vamos ouvir a voz de Deus, nós temos que ter discernimento para saber que é a voz de Deus que estamos ouvindo. E a gente começa aqui com esse texto que a gente leu, com Josué ouvindo a voz de Deus. Aqui, como a gente leu, ele chama Josué pelo nome, ele fala o nome do pai de Josué, e ele está dizendo: eu te conheço. E aí já começa por aqui o nosso entendimento de termos a certeza que Deus nos conhece. Eu sei que não é clichê quando a gente fala que Deus conhece todo o nosso interior. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus conhece a maior profundeza da nossa alma. Deus conhece. Deus, Ele sabe tudo o que você precisa e o que você não precisa. Deus, Ele sabe os seus bons e seus maus pensamentos. Ele sabe tudo sobre você. Deus, Ele te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. Esse é o Deus que nós servimos. Deus te conhece. E isso pode ser um alerta, mas pode ser também uma palavra de segurança. Para você não se sentir sozinho, não se sentir desamparado, não se sentir sem propósito, porque você tem um propósito. Deus, a Bíblia vai falar que Deus, Ele nos conhece quando nós ainda estávamos no ventre de nossas mães. Nem a tua mãe te conhecia. Se você pegar uma gestante lá já no final da gestação e falar assim: você sabe a cor dos olhos do seu filho? Ela vai dizer não. Você sabe qual é o tamanho em centímetros do braço, da mão? Talvez ela saiba, porque uma ultrassom tem como medir, mas ela não tem precisão. Você sabe aí como é o formato do nariz, como é o formato do rosto? Ela não sabe. Por quê? Porque não foi ela que está tecendo aquele bebê. Não é ela que escolheu cada parte daquele bebê.
Quem que escolheu? Deus. Então não existe uma pessoa que vem nesse mundo por acidente. Não existe acidente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo que é formado. Nós temos uma alma que é algo que Deus faz. Que nasce uma luz no ventre, é a alma, quando entra no corpinho. E nós temos o espírito que vem de Deus. O homem não sabe criar um ser humano. Somente Deus sabe. Então, aqui, Deus chama Josué pelo nome. E Josué ouve a voz de Deus. Então, existe um chamado de Deus para a nossa vida, para que a gente consiga ouvir a voz dele. E ouvir a voz de Deus, ela envolve discernimento espiritual. Ouvir a voz de Deus é algo que nós só conseguimos concluir, conseguimos alcançar se a gente exercitar os nossos ouvidos espirituais. O Josias falou algo no carro muito bonito, uma frase, ele disse: nós somos o que nós contemplamos. E isso é verdade. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus porque você está absorvendo tudo que é terreno. Tudo que entra pelos seus ouvidos, tudo que entra pelos seus olhos vai direto para a sua alma. E muitas das vezes impede o teu espírito de ouvir a voz de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais fácil vai ser de você ter discernimento e ouvir a voz dele. E não duvide, Deus fala conosco hoje ainda. Deus fala conosco nesse tempo. E Josué era uma pessoa que ouvia a voz de Deus. E Deus, ele começa a liberar uma palavra para Josué. Isso é um outro ponto. O primeiro ponto que eu deixo da vida de Josué, porque eu estou falando de Josué, mas eu quero que você traga para a sua vida. Porque, irmãos, de tudo, Salomão ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes, de tudo, irmão, que ele fala. De tudo que você possa imaginar. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu. Ele teve a sabedoria vinda do próprio Deus. Deus dá, ele fala que Salomão faz 1000 sacrifícios. 1000 sacrifícios. Quando ele completa os 1000 sacrifícios, Deus aparece para ele. E Deus fala assim: me pede o que você quiser. Salomão, ele pede assim, sabedoria. Sabedoria para administrar, sabedoria para comandar, sabedoria. E Deus, ele fala: já que você pediu sabedoria, não pediu ouro nem prata, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar muito mais. Salomão, ele teve em abundância tudo que você pode imaginar. Prazeres terrenos, qualquer tipo de prazer que você imaginar. Salomão, ele entendia muito bem do assunto. Riqueza, ele era extremamente rico. Tudo que você pode imaginar que o homem poderia querer alcançar, Salomão alcançou. E se você abrir o livro de Eclesiastes e você for lá no finalzinho do último capítulo, ele diz assim, ó: de tudo que eu falei, só 2 coisas que prevalecem, só 2 coisas que são importantes. De tudo, irmão, o homem mais sábio do mundo. Quais são os 2 conselhos que ele dá para todo mundo que lê? Ele diz assim: primeiro, tema ao Senhor. Tema ao Senhor e obedeça a todos os seus ensinamentos. 2 conselhos. De tudo, o homem que poderia ter muito além, poderia dizer não para Deus e continuar vivendo as suas práticas. Ele diz assim: aqui no final da minha vida, de tudo que eu aprendi, a única coisa que vale a pena é temer a Deus e obedecer aos ensinos. Sabe por quê? Porque a frase de Salomão é: tudo é poeira, tudo se desfaz, tudo fica, tudo acaba. Só 2 coisas só 2 coisas que se prevalecem e só 2 coisas que são eternas: temer a Deus e obedecer aos ensinamentos do Senhor. É só isso, irmãos. Da vida o que vale é só isso, irmãos. Nada mais vale. Deus, ele vai sim te abençoar, te fazer prosperar, como nós vamos ler aqui. Porque Deus libera uma palavra para Josué e ele diz assim: quer ser próspero? Quer ser bem sucedido? A chave está aqui. Eu vou falar.
Se você quer ser próspero, se você quer ser bem-sucedido, a chave está aqui nesse trecho. Mas lembra, temer a Deus e obedecer aos princípios do Senhor. Deus libera uma palavra para Josué. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz assim, ó: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio do Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, israelitas, como prometi a Moisés. Irmão, Deus, ele dá uma direção para Josué. Ele diz assim: você e todo o povo vão entrar na terra que eu prometi. Então se prepare. Está vendo que ele dá uma direção? Ele dá uma palavra. Irmão, caminhe pela palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Talvez esteja difícil em algumas áreas, mas se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, caminhe sobre essa palavra. É como o nosso irmão Lucas viu aqui. Ele disse: eu vim direto do trabalho. Eu poderia ter passado em casa, poderia ter ido para casa ficar com a minha esposa e com meus filhos, mas eu vim para cá. Por quê, irmãos? Porque ele tem uma palavra sobre a vida dele. Porque ele sabe que Deus chamou ele por um propósito, né, Lucas? Deus chamou ele para... Deus liberou uma palavra sobre a vida dele, sobre o que ia fazer na vida dele. Então, muitas vezes, mas eu vou fazer isso para quê? Porque eu tenho uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Então, talvez você esteja sem força. Igual a nossa irmã falou aqui sobre o jejum. Talvez esteja sem força para jejuar. Talvez esteja sem força para orar. Talvez esteja sem força para ler a Bíblia. Caminhe sobre a palavra. Eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu preciso jejuar. Porque se eu não jejuar, eu não vou ouvir Deus. Eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Então eu preciso buscar. Eu tenho que buscar. Porque Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Irmão, eu acho isso extraordinário. Deus, o Criador do mundo, que criou lua, sol, estrela. Ninguém faz o que Deus faz, irmãos. O maior biólogo do mundo, a gente estava em casa assistindo vídeos do mundo animal. E aí apareceu eu não lembro qual animal que apareceu, que eu falei, acho que foi o nascimento das codornas, né? Saindo do ovinho ali, nascendo. Eu falei, meu Deus, como Deus é lindo. Como Deus é incrível, olha Deus que fez isso aqui. Aí daqui a pouco apareceu um besouro todo colorido. Eu falei, nossa, como Deus é lindo. O Joaquim, mãe, você já falou isso? Eu falei, mas olha, eu falei, filho, olha as cores desse besouro. Todo colorido, todos os detalhes. Foi Deus que pintou cada detalhe desse besourinho. Irmãos, é esse Deus, irmãos, que criou tudo. Ninguém faz o que Deus faz. E é esse Deus que olha para mim. Quem sou eu, irmãos? Com tanta gente passando fome, com tanta gente com dificuldade, tanta gente sendo perseguida, quem sou eu? Mas para Deus eu sou única. E Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Olha o quão importante eu sou, olha o quão importante você é. Deus cuida de você. Deus te ama. E Ele liberou uma palavra sobre a sua vida. Então não corra. Não corra do que Deus te liberou, irmão. Sabe por quê? Tem até um pastor que fala assim: Deus é bom e paga bem. Deus é bom e paga bem. Se Ele aponta, Ele paga a conta. Não fica com medo, irmão, de exercer o que Deus mandou você fazer, não. Talvez você está ali, ó, com um martelo e um prego, martelando o prego. E Deus está falando: eu não te chamei para ficar martelando esse prego. E você está ali, irmão, com a mão doendo, martelando prego. E está doendo, a mão cansando, está exausto, martelando prego. Irmão, não tenha medo. Caminhe pela palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E Ele dá uma palavra, irmão, a palavra que Ele libera para Josué, passando de geração. Deus liberou uma palavra lá para Abraão, lá atrás, irmão, lá no início de tudo. Deus dá uma palavra para Abraão, dizendo assim: a tua descendência vai ser como a areia da praia. Ele diz assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá atrás, irmão, Deus libera uma palavra sobre Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi, irmão, caminhando por fé. E aqui Josué está recebendo essa palavra.
Aí sabe o que eu digo para você? Você é filho de Abraão. Você, por ter encontrado Jesus, por ser filho por adoção, você recebe a promessa dada a Abraão de prosperar. E aí, irmãos, Deus, você tem que pensar assim: Deus, Jéssica, tá, eu vou caminhar por fé, eu vou caminhar pela palavra que Deus me liberou, mas e como é que vai ser o caminho? Olha o que está escrito aqui no versículo, finalzinho do versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está dizendo para você: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Nunca. E quando a tempestade me assustar, eu vou estar no barco com você. E quando o medo me assolar, eu vou te dar descanso, porque eu te abençoo enquanto você descansa. Ele é o Deus do descanso. E quando eu estiver chorando, filho, quando você estiver chorando, eu vou deixar você te chorar à noite, porque o choro lava a alma. Mas de manhã eu vou te dar uma alegria, porque o choro pode até durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhã. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias na nossa vida. Então ele está dizendo: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Agora, para finalizar, irmãos, olha o que ele diz para Josué: seja forte e corajoso. Perceba que ele não está dizendo assim: eu vou fazer você ter força e coragem. Não. Ele diz: seja forte e corajoso. Como que se consegue força, irmãos? Vamos olhar para o nosso dia a dia. Se você quer ter o seu físico forte, o que você faz? Você toma a decisão de cuidar do seu alimento, não é assim? Você toma a decisão de cuidar do seu corpo. Porque se você só se alimenta com o que não presta, se você não faz exercício, você vai ficar forte fisicamente? Não. Se você disser assim: não, eu quero ser bem forte, bem maromba, o que você vai fazer? Primeira coisa, cuidar do alimento que você ingere. Se alimentar bem, ter uma alimentação rica, e você vai se exercitar para você fortalecer seus músculos. Então perceba que força é algo que você alcança com decisão. Decisão. Não tem como eu falar com alguém: olha, agora você precisa ser forte, eu vou lá malhar para você na academia, só que eu vou malhar para você, tá? Eu vou lá malhar, pego peso, mas eu estou fazendo isso não para mim, para você. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você tem que tomar a decisão de se exercitar. E eu estou falando isso no físico, mas pega para o mundo espiritual. Porque eu posso orar pela sua vida. Eu posso fazer uma campanha pela sua vida. Mas você vai se fortalecer espiritualmente se você orar pela sua vida. Se você buscar pela sua vida. E aí você imagina uma pessoa sem comer por vários dias. Como que a pessoa vai ficando, gente? Irreconhecível, né? Ela começa a emagrecer. Por quê? Porque enquanto a gente come, que a gente come de manhã, de tarde, almoça, lancha, a gente come várias refeições. Então a gente vai guardando, né, a energia, o mantimento, né, a gordurinha que vai virar energia. Então, se você ficar alguns dias sem comer, talvez você não vai ficar com a aparência esquelética, porque você ainda tem, né, um pouquinho ali para queimar. Mas depois de vários dias, depois de um mês, depois de 2 meses, o que vai começar a fazer? Sua reserva vai chegar ao fim. E aí começa aquele processo de pegar a energia dos seus músculos. E você vai emagrecendo, ao ponto de você ficar esquelético. E isso eu estou falando sem comida, sem água, 5 dias, bateu as portas. Não beber água. Então, irmão, o que eu estou querendo dizer? O seu espiritual é assim também. Tem gente que muitas vezes que entra por essas portas, já é cristão, já aceitou Jesus, está no culto, está tomando ceia, só que entra aqui e o espiritual, o espírito está assim, ó, esquelético, está sobrevivendo só com o restinho daquele monte que ia.
daquela oração que fazia de madrugada, porque que em algum momento buscou, acumulou. Mas o Espírito está assim, ó, eu preciso de alimento. Então, irmão, vamos ser fortes. Decida hoje, eu preciso ser forte. E sendo bem pontual no que eu estou falando, ore, jejue, busque a face do Senhor, absorva o máximo de Bíblia que você puder, porque é a palavra que te fundamenta. Ouvir uma pregação é maravilhoso, mas você abrir a Bíblia, ler, rabiscar, é algo totalmente diferente. É um alimento novo que Deus vai te dar. Porque existe uma diferença entre eu na minha casa, eu leio, eu mastigo esse alimento, Deus fala comigo, aí eu venho aqui e entrego para vocês. Você já está se alimentando de um alimento processado. A grande verdade é que o quê? Que a vitamina maior ficou para mim. Então você não vai se alimentar da mesma forma se você pegar sua Bíblia e estudar sua Bíblia. Jejum é um alimento espiritual. Jejum pela sua vida espiritual. Vai buscar, irmão. Eu preciso ser forte. Para que isso, Jéssica? Porque eu caminho por uma palavra. E quando o diabo vier tentar a minha vida, eu vou usar a palavra para repreender ele. Quando o diabo vier sussurrando no meu ouvido, eu vou saber que é a voz do inimigo e vou falar, está repreendido. Quando Deus vier falar comigo, eu vou falar, amém, pai, eu estou ouvindo, então eu vou obedecer. É só assim que você consegue força. E corajoso? Corajoso também é decisão, sabe por quê? Porque coragem, você só conquista enfrentando aquilo que te dá medo. Enfrentando o que te paralisa. Força e coragem são características que nós precisamos ter decisão. Quando nós somos crianças, temos medo do escuro. Aí a gente chama o pai e a mãe para ir no banheiro com a gente. Depois o pai e a mãe tá vendo que aí você tem que acender todas as luzes. Mas em algum momento você para de ter medo. Por quê? Porque você começa a enfrentar a escuridão. Mas não, eu vou assim mesmo. E vai, enfrenta. Quando você enfrenta aquilo que te paralisa, você perde o medo e você passa a ter coragem. Então saiba que coragem e força é uma decisão. Decida. Jéssica, eu não consigo dobrar o joelho. Decida. Eu vou dobrar meu joelho agora. Vou orar agora. E aí ele diz para Josué, seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo. E aí ele diz assim, ó, no 7, somente seja forte e muito corajoso. Ele está repetindo, irmão. É como se eu tivesse assim, seja corajoso. Aí amanhã eu falo, seja corajoso. Uma hora isso vai entrar na sua cabeça. Deus está repetindo. Para quê? Para ficar gravado na mente de Josué. E ele diz assim, ó. Presta atenção agora. Se você quer ser próspero, bem sucedido nas áreas da sua vida, olha a direção que ele dá. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Lembra que está escrito toda. É como eu já falei. O que ele está dizendo é, Josué, obedeça ao que está escrito aqui. Tudo o que está escrito aqui. Obedeça. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. É reto. Seu alvo é reto. Ah, Jéssica, mas eu vou estar assim, no fogo do Espírito todo dia? Não, irmão. Inclusive, Salomão fala que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas, irmão. Mas você precisa ter a palavra viva dentro de você. Porque no dia que você tiver só o fogo do Espírito Santo, você guerreia com qualquer um. Mas quando você tiver um pouco mais para baixo, um pouco mais querendo descansar, você tem um alimento espiritual dentro de você. E aí com a raiz profunda, você não vai ter queda. Por isso que ele está falando, cumpra tudo que está aqui. É tudo. A Bíblia, como eu já falei algumas vezes, ela não é um manual. Por que manual? Porque é o manual do cristão, né? Se você quer saber como você precisa funcionar, esse é teu manual. A Bíblia não é um manual que você vai pegar e falar assim, aqui está escrito isso aqui eu gostei, vou fazer. Aí você vai a outra, não, isso aqui é impossível, isso aqui eu não vou conseguir fazer não. Isso aqui eu não vou fazer não. Isso aqui deixa para as irmãs fazer, isso aqui eu não quero não. Aí você vai folheando, isso aqui dá para eu fazer, isso aqui não dá. Não seja assim. A Bíblia vai falar sobre o jovem rico. O jovem rico, que era um homem
um homem que tinha muitos bens, e ele chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a eternidade? E Jesus fala para ele: cumpre o que está nos mandamentos. Aí ele diz assim: quais? Aí Jesus fala: honra o teu pai e mãe, não adultere, não roube, né? Ele começa a falar ali o que Moisés coloca lá nos 10 mandamentos. E ele diz assim: tudo isso eu já tenho feito. Como quem diz assim: então tô bem, porque eu tô fazendo isso aí. Aí Jesus diz assim: tem mais uma coisa só para você. Vai, vende tudo que tem e segue-me. E ele, com um semblante triste, vira e vai embora. Por quê? Porque ele escolheu algumas coisas. Ah não, isso aqui, desonrar pai e mãe, não estou fazendo, não estou roubando, não estou matando, estou fazendo certo. Isso aqui dá para me fazer. Aí quando Jesus fala: não, mas tem que fazer isso aqui também, ele não aguentou. Ele poderia ser mais um discípulo, porque Jesus chamou ele e disse assim: segue-me. A gente podia estar falando o nome dele agora, porque a gente não sabe qual é o nome dele, só o jovem rico. Assim como a gente fala de Pedro, a gente fala de João, a gente fala de Mateus, né? dos que foram discípulos, Tiago, a gente podia estar falando o nome dele, porque Jesus chamou ele para ser um discípulo, e ele falou assim: não quero. E não é que Deus quer que você venda tudo, Deus ele quer que você tire os ídolos da sua vida. Aquele homem ali, ele tinha um ídolo que ele colocou no trono, no lugar que era para Deus. E Deus está falando assim: tira esse ídolo. Ídolo é qualquer coisa, irmão, que você atribui que é para atribuir a Deus. Qualquer coisa que usa a sua força, que exige sua força, que você dedica a sua força a um ídolo. O lugar que deveria ser de Deus, mas está isso aí. E Jesus está dizendo: abra a mão desse ídolo, vem ficar comigo, vem me seguir. E ele triste vai embora. Então, irmãos, é toda a lei. Obedeça toda a lei. Quais são os princípios que a tua Bíblia te ensina? Siga eles. Siga todos. Aí ele diz assim: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que você seja bem sucedido por onde quer que andes. Então cumpra a lei, obedeça. E ele diz assim, ó: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Ele está dizendo assim: você quer conseguir, que eu estou falando, né? Seja obediente a tudo que está aqui. Jéssica, mas como é possível? Porque tem coisa aí que é difícil. Ele está dizendo: fale do livro da lei, medita no livro da lei. Você vai conseguir. Se você meditar de dia e de noite todos os dias, você vai receber o alimento espiritual e aí vai ser mais fácil cumprir. Talvez esteja sendo difícil cumprir o que está aqui. Por quê? Porque você não está meditando de dia e de noite. Mas se você decidir, igual eu falei, é decisão, meditar no que está aqui de dia e de noite, se alimentar da palavra, vai ficar mais fácil cumprir o que está aqui. Porque ele mesmo diz isso. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Aí ele diz: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Só então você prosperará e os seus caminhos serão bem sucedidos. É só se você meditar de dia e de noite, obedecer, falar da palavra, e os seus caminhos serão prósperos e bem-sucedidos. Só assim. E no final, no 9, ele diz: não fui eu que lhe ordenei? Mais uma vez, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, porque não é fácil, né? Mas ele está dizendo: não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa é a palavra que Deus fala comigo e fala contigo. Que a gente venha aprender com o andar de Josué. Que a gente venha aprender com esse homem, com as palavras que Deus fala para Josué. Que a gente venha pegar isso aqui para a nossa vida. Que a gente venha aplicar isso aqui à nossa vida. E quando você orar,
ore a palavra, diga: Senhor, assim como o Senhor falou com Josué, me ajuda a ter força e coragem. Senhor, assim como o Senhor falou com Josué, me ajuda a meditar na palavra. Senhor, está difícil de ler, mas eu quero ser próspero, eu quero ser bem sucedido, eu quero caminhar por uma palavra, me ajuda, Jesus. Assim como o Senhor falou para Josué, use a palavra na oração. Que Deus venha te abençoar, irmãos. Que você venha crescer muito espiritualmente, que você venha entender o que é caminhar por uma palavra, o que é ter a mão do Criador sobre a tua vida, irmãos. Ter a mão do Criador do mundo, que escolheu você. Caminhe sobre a palavra. Talvez aquilo que está pesado, aquele fardo pesado, ele vai se tornar mais leve quando você entender esses princípios aqui, amém? Seja abençoado, fica com Deus. Agradeço a oportunidade. Amém. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Fique de pé, vamos estar orando.